A resenha de hoje é de um livro que, mesmo passando várias décadas, continua bem atual. Bom, o livro se chama Ana Terra, é do autor Érico Veríssimo, foi publicado pela editora O Globo, edição 28, ano 1989. A sinopse: o cotidiano dos terras é duro, penoso, arriscado. Tiram sustento da colheita, calculam a passagem do tempo observando a natureza. Vivem sobre o perigo dos ataques de índios ou de renegados castelhanos. Esses últimos recentemente expulsos do continente de São Pedro. Ana Terra, única filha mulher, é impedida de comprar um espelho, coisa do diabo. Objeto fútil nesse ambiente austero. Sem ter onde mirar-se, só pode contemplar sua figura na superfície do recanto onde lava a roupa da família. É nesse recanto que ela depara com Pedro missioneiro, ferido à bala. Mestiço de índio e nascido numa missão jesuíta. Pedro lutara ao lado dos estandineiros pela expulsão dos castelhanos. Após restabelecer a saúde, pouco a pouco vence a desconfiança dos terra e a repulsa, que a Ana sente por sua presença, que era tão desagradável como a de uma cobra. Sem perceber, a moça enamora-se de Pedro, uma atração trágica e irresistível, que muda a vida da família Terra para sempre. Marcada por uma beleza áspera, com personagens fortemente ligados à natureza, que as sustenta e os agride, Ana Terra faz parte da saga O Tempo e o Vento, que é a obra-prima de Érico Veríssimo. Bom, a primeira publicação do livro da Ana Terra foi em 1949. A história se passa no interior gaúcho, Ela fala bastante sobre resiliência, abusos, tanto psicológicos quanto sexuais, o machismo, que era bem forte na época e hoje em dia a gente não pode falar que tá tão diferente assim. Algumas formas mudaram, mas infelizmente não estamos tão distantes dessa época. Bom, no ano de 1971 chegaram a fazer o filme, da Ana Terra. E se eu não me engano, gente, eu acho que teve uma série também da Globo com o mesmo nome, Eu lembro que quando eu comentei que eu tava lendo esse livro, a minha mãe comentou que já conhecia a história da Ana, mas eu não lembro se ela falou que viu o filme ou se foi alguma série que ela assistiu. Gente, a vida da Ana é muito sofrida. A começar, que ela nasceu no interior gaúcho em uma época muito difícil, que estava tendo guerra. A família dela era afastada de todo mundo, vivia do plantio, da colheita, O pai era muito machista e criou os irmãos igualmente machistas. A mãe era praticamente a escrava da casa e ela, à medida que foi crescendo, também, se tornou igual, Tanto que o pai dela não tinha nem interesse com que ela se casasse, com que ela conhecesse outras pessoas, Porque via ela praticamente como uma escrava mesmo, como quase uma substituta caso a mãe faltasse, Então, enquanto a mãe cuidava da comida, cuidava dos afazeres mais dentro de casa, a Ana cuidava também dos afazeres dentro de casa, mas também ia para fora para lavar roupa. Nisso dela sair para lavar roupa, colher frutas, colher ovos, fazer coisas assim, que seriam serviços de mulher, entre aspas, ela acabou vendo, o Pedro. O Pedro estava ferido, baleado, a família dela acabou acolhendo ele. A família desconfiada do Pedro acolheu ele mais afastado da casa, mas com o tempo ele acabou ganhando a confiança da família, As pessoas passaram a gostar dele porque viram que, apesar dele ser um mestiço, e dele ter um sotaque diferente, e ser uma pessoa estranha para a família, ele ajudava, assim que ele ficou bom, do ferimento, ele começou a ajudar na colheita, a tocar o gado, ele começou a fazer realmente tudo,
naquelas terras, sabe? Ajudar como se fosse realmente um membro da família. Pena que isso muda completamente a partir do momento que ele se interessa pela Ana e a Ana se interessa por ele. Infelizmente, né, a Ana acaba se apaixonando por ele, ela engravida, e a partir do momento que o pai e os irmãos descobrem isso, eles acabam matando, né, o Pedro. Meses se passam e a Ana acaba dando à luz a um menino, a qual ela também coloca o nome de Pedro. Infelizmente, ao meio da guerra que estava ocorrendo, as terras, né, dos terras, acaba sendo invadida e a família da Ana acaba sendo dizimada, ficando apenas a Ana e a cunhada, né, com a sobrinha dela, com criança pequena e tudo mais. Para vocês terem noção, eles saquearam tudo. Eles roubaram muitas coisas, roubaram os animais também. A Ana acabou sendo pega, gente. Ela foi abusada de todas as formas possíveis, se é que vocês me entendem. E depois ela ficou vagando no meio do mato até conseguir achar a cunhada com a sobrinha e achar o filho dela, né, o Pedro, que era um rapazinho na época, ele devia ter uns 10 anos de idade. Bem dizer, uma criança ainda, né? E ela nem contou pra eles todo o terror, né, que ela passou. Um tempo depois, algumas pessoas, né, estavam passando de mudança para tentar ir para um lugar mais seguro, porque estava todo mundo com medo desses saqueamentos que estavam havendo nas terras. Ela acabou se juntando a um grupo e indo para uma outra cidade, né, levando ainda o dinheiro que restava da família. Ela acabou nunca se casando, apesar de ser uma mulher muito bonita, ela atraía bastante os homens. E ela acabou virando uma parteira, gente. Cara, a história da Ana Terra é incrível, porque assim, ela lembrava do tempo todo do único amor que ela teve na juventude. À medida que ela foi ficando mais velha, ela foi compreendendo cada vez mais as coisas que a própria mãe dela passava e que ela não entendia. Ao mesmo tempo que o filho dela tinha aparência muito semelhante ao pai, né, o Pedro, que foi morto, os dizeres, as atitudes eram muito parecidas com o próprio avô, né, que foi o mandante de matar o pai dele. Então, assim, para você ver como é que as histórias vão se cruzando, né, vão se entrelaçando. E à medida que as páginas vão correndo, a gente vai se identificando cada vez mais com a personagem, sabe? Como se fosse realmente alguém que a gente conhecesse, que tivesse contando e narrando partes da vida dela, sabe? Partes muito sofridas. Foi um livro que eu li bastante rápido. É um livro curto, gente. Então, assim, se você pegar uma tarde ou uma noite pra ler ele, você já termina. Até porque não é uma história cansativa, tem uma narrativa boa, apesar da história ter várias partes bem pesadas. Eu gostei bastante, eu super aconselho vocês a lerem. Eu não vi o filme, mas eu acho que se eles conseguiram colocar a essência do livro no filme, o filme deve ser ótimo, porque eu gostei bastante desse livro, apesar de ser um livro bem triste. Mas ele fala bastante da força das mulheres e da resiliência, sabe? De sempre tentar se melhorar, se autoaprimorar e passar pelas dificuldades, por mais que elas sejam muito difíceis, sabe? A Ana Terra é sinônimo de força feminina, é sinônimo de resiliência. E após ler esse livro, eu entendi, né, o porquê que muitas mães, muitas mulheres grávidas, né, algumas décadas atrás acabaram colocando o nome das filhas de Ana Terra. Inclusive, eu até fiz aula de teatro com uma moça, né, com esse nome. Era um pouco mais velha que eu. E eu achei o nome bonito na época, né? Não conheci o livro ainda, eu comentei com a minha mãe e a minha mãe comentou, né? Que era uma personagem de um livro bem famoso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com um amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? E se inscrever no canal, porque assim você vai estar contribuindo, valorizando o trabalho que eu tenho feito, com muito carinho pra vocês, tá bom? Boa leitura e até a próxima!